que a gente vai falar? A gente vai começar a falar aqui do capítulo 8, tá? O capítulo 8, o objetivo é estudar a refração, beleza? Então, ó, o objetivo nosso vai ser estudar o fenômeno da refração. O que é o fenômeno da refração em si? O fenômeno da refração significa que o raio luminoso está se propagando no meio e vai partir para outro meio, ele vai passar para outro meio. A passagem do raio luminoso, né, de um meio para o outro, vai causar nesse raio luminoso uma mudança na sua velocidade de propagação, certo? E a mudança da velocidade de propagação pode acarretar um desvio na trajetória da luz, certo? O que isso acontece? Eu vou explicar aqui, depois eu vou ali e vou mostrar exatamente isso para vocês, ó. Uma coisa interessante, olhem para essa imagem que está aqui no quadro, por favor. Apaga mais uma luz aí para mim, por favor. Muito obrigado. Ó, essa primeira imagem, está vendo que tem uma estrela que está escrito assim, estrela real? Quer dizer o quê? Essa é a verdadeira estrela no céu. Porém, devido à atmosfera terrestre, ocorre o desvio da luz, que é a refração, a mudança de meio. Para cada camadazinha que a gente tem na atmosfera, a gente vai ter uma densidade de partículas diferentes, isso vai acarretar numa mudança na velocidade da luz. Que a gente vai entender isso daqui a pouco, o que significa isso. Com isso, a luz ela chega numa trajetória diferente da trajetória original. E isso vai fazer com que a gente veja a estrela numa posição diferente do que é a real. Essa posição diferente, a gente fala que a gente está vendo a estrela aparente. O que significa a estrela aparente? Significa que eu estou vendo uma imagem dela, mas não estou vendo ela de verdade. Tudo bem? Devido a essa mudança da trajetória da luz ao passar de um meio para o outro. Aí você fala assim, David, isso faz algum sentido na vida real? Faz. Todo mundo já deve ter percebido, já deve ter visto em algum momento da vida. Alguém muito isso. Já viu o sol, já viu o brilho, não consegue ver ele. Nem chorar, se olhar no sol, os olhos não vai. Aí fala assim, mas por que ele fica lá atrás do nosso filho? Aí é o seguinte, quando você está olhando o sol para trás ali, perto do pôr do sol, você já não está mais vendo o sol de verdade. Você está vendo a imagem aparente dele. Então, a vibração que a luz do sol vai sofrer na passagem da atmosfera, devido à vibração que ele está ali, você está vendo somente a imagem aparente. Como você está vendo a imagem aparente, você não vai perceber como está a vibração que você conseguiu observar. Foi bom? E aí, essa vibração também é a explicação por que a gente vê o céu no pôr do sol mais alaranjado, por causa do desvio da luz. Aí a gente vai ver depois que, como a luz sofre esse desvio, ela sofre uma dispersão da luz, a dispersão é a separação das cores. E aí a gente vai conseguir ver a cor mais perto do alaranjado avermelhado. E durante o dia todo, a gente vê o céu normalmente de cor. Por causa da inflação também. E aí a gente vai ver mais a faixa de frequência do azul, devido à iluminação que está. Beleza? Todo mundo está aí? Pode falar. Existe. Mas aí não dá para você usar o tempo todo no dia, né? Mas existe lentes que você utiliza para conseguir olhar o sol. No INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Observação, tem um telescópio solar, que surgiu para estudar o sol. Aí você tem que fazer um grupo para você analisar todo o processo de produção solar, os produtores solares, uma mais quente, mais frio. Só completando aqui com vocês. A refração da luz, o que ela é? Ela vai dar a velocidade da luz ao passar de meio de propagação para outro também transparente. Essa é uma demonstração. Sempre quando ocorrer a mudança de meio. Tem outra situação que a gente consegue ver essa situação de imagem aparente. Todo mundo que trabalha quando está escrito lá de fora, se tudo que está na sua paleta está mais perto, você tenta pegar e não está tão perto assim, e isso se chama a refração. Você está vendo uma imagem aparente, a posição real do objeto está um pouquinho abaixo.
Aí, olha só, que interessante. Eu tenho vários luz incidente, ele vai incidir numa superfície, repara que ele está vindo pelo ar, o meio transparente. E ele vai passar para outro meio, a água. Quando a luz passa de um meio para o outro, são meios diferentes, ela vai sofrer uma mudança de velocidade. Lembra que eu falei que essa mudança de velocidade causa um desvio? Repare que a trajetória real do raio da luz seria aqui, ó, subindo meu dedo, não concorda? Porém, o que a gente está vendo? Se o raio da luz desviou. Isso é a exceção. Então, sempre vai ter desvio, existe uma exceção. A exceção é quando o raio luminoso incide perpendicular à superfície. Então, se ele incidir perpendicularmente, ele passa a ter que sofrer desvio. Tudo bom? Sim ou não? Muito bem. Aqui, ó, isso aqui é a reflexão da luz. Aí tem uma informação bem legal. Vou repetir ali na gravação e colocar para vocês, escrito no quadro. Que é o seguinte: sempre que ocorrer o fenômeno da refração, ele vai estar sempre acompanhado da reflexão. Por quê? Todo mundo concorda que você consegue ver a superfície da água assim? Então, vai ter reflexão. Porque o único jeito de você ver algo, algum objeto, é colocar por desse objeto e reflete das suas olhos. Todo mundo concorda? Se você está vendo a água piscina, quer dizer que você está tendo reflexão ali. Então, toda vez que você tiver refração, ela vai ser acompanhada de reflexão. Toda vez que tiver reflexão, é certeza de que refração vai passar junto dele. A luz passa por mim, mas você vive, né? Então, quer dizer, aqui você tem reflexão, mas não tem refração. Todo mundo entendeu? Então, só contextualizar isso aqui escrito. Ó. Então, ó, a gente tem o seguinte: a refração é quando a luz passa de um meio para o outro. Então, é mudança de meio. Vou até colocar aqui, ó. Mudança de meio. E aí, o que é interessante? Na maioria das vezes vai ocorrer um desvio. Aqui existe uma exceção. Então, só não ocorre desvio quando incide perpendicular. Tranquilo? Tudo bem até aí? E aí, olha só, gente, ó. A luz, ela tá vindo, ela vai incidir, vai sofrer a refração, que é o desvio. Repara que essa minha reta pretinha que eu fiz ali, ó, é mostrando a trajetória real da luz. Ela faria esse movimento. Mas devido à mudança do ar para a água, ela vai sofrer o quê? Um desvio. Então, repara que ela sofre aqui, ó, uma angulação. Ela vai sofrer um desvio da trajetória real dela. Pode falar. Sem sofrer refração ou reflexão, somente quando incide perpendicular. Na verdade é o seguinte, possível eu não conheço. Só que quando eu falei para você que vai só o que perpendicular, na verdade o perpendicular está sofrendo refração. Só que ele não está sofrendo desvio. Então quer dizer o quê? Ele consegue passar de um meio para o outro sem sofrer mudança, por causa da angulação que ele incide. Tá? Mas aí fala assim, vai ter algum raio luminoso que vai conseguir passar de um meio para o outro sem sofrer refração, sem sofrer reflexão, não faz muito sentido pela teoria que foi proposta. A teoria ela diz o seguinte: a refração é um fenômeno de mudança de meio. Se ele passou de um meio para o outro, ele sofreu refração. Aí a questão é, ele vai sofrer desvio? Pode ser que não, né? Ele vai sofrer mudança na velocidade? Pode ser que não. Mas a refração, que é o fenômeno de mudar de um meio para o outro, ele sofreu. Concorda comigo? Que a ideia é essa, a definição correta é mudança de meio. E ela vai implicar, ou seja, ela vai resultar em uma mudança de velocidade e uma mudança de direção. Na maioria das vezes. Existe exceção. Show?
Eu vou ver se eu arrumo um laserzinho. Sabe aqueles laserzinho vermelho que normalmente a gente brinca? Lá em cima, na sala dos professores, tem um aquário, né? Pequenininho assim. Eu vou arrumar o laser, a gente arruma um aquário e a gente consegue fazer um experimento. Oi? Não, tem não, o aquário tá vazio. Mas se você quiser trazer uns betos aí, né? Coloca lá. Ah, mas eu não cabe, não, é pequenininho. Todo mundo entendeu até aqui, galera? Sim ou não? Pode passar o slide ou vocês querem um tempinho? Pode passar? Então vamos lá, galera, ó. Próximo. Agora a gente aqui, ó. A gente vai definir algumas coisinhas aqui. O que que acontece? Presta atenção nisso aqui, ó. Índice de refração absoluto. Galera, esse índice de refração, ó, ficou torto. Esse índice de refração aqui, ó, é o N. O que que ele representa? Ele representa, basicamente, a resistência que o meio está oferecendo na passagem da luz. Então, é ele que está relacionado a essa mudança de velocidade que a luz vai sofrer. Tudo bem? Então, cada meio possui um índice de refração diferente. Então, por exemplo, ó, o ar, o índice de refração dele é 1. Então, ó, é definido que o ar, o índice de refração dele, é aproximadamente igual ao índice de refração do vácuo. E aí a gente define esse índice de refração como sendo 1. Tudo bem até aí? Ó, a água, por exemplo, a água tem um índice de refração maior, 1,33. Sei lá, o álcool, repara aqui, ó, o álcool tem 1,36. A glicerina tem 1,9. Então quer dizer o quê? O menor índice de refração possível é qual? O do ar, certo? E o do ar é igual ao do vácuo. Tudo bem? Mas assim, como é que a gente usa esse índice de refração? Como é que a gente calcula ele? O índice de refração, que é o N, ele é a razão, ou seja, a divisão entre a velocidade da luz no vácuo, sobre a velocidade da luz no meio que você está analisando. Tudo bem até aí? Então, ó, para calcular o índice de refração, você sempre vai fazer a razão, lembrando que razão é a divisão, da velocidade da luz no vácuo à velocidade da luz no meio. Pode falar. Não. Normalmente você coloca em metros por segundo. Normalmente. Mas aí você tem que ficar atento ao contexto da sua pergunta. Se por acaso as respostas estiverem em centímetros por segundo, quilômetros por segundo, aí você trabalha dessa forma. O normal é trabalhar no sistema internacional, tá? Então, por exemplo, ó, a velocidade da luz, ela é uma constante no vácuo, tá? Então, é uma velocidade no vácuo que vai ser sempre o mesmo valor para qualquer onda eletromagnética, que é a radiação luminosa, que é definida como 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Tudo bem? Esse é um valor aproximado, né? E aí a gente adota esse valor a partir de agora. Então, a velocidade da luz no vácuo sempre vale 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Ah, mas se eu quisesse essa velocidade em quilômetros por segundo, seria assim, ó. A velocidade da luz seria 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Ok? E aí você vai brincando. Ah, se eu quisesse quilômetros por hora, eu teria que multiplicar por 3,6. Todo mundo lembra disso? Hã? Não, esse valor é definido cientificamente, pela teoria da relatividade. E a velocidade da luz no vácuo sempre vai ter esse valor aqui, ó. Ô Henrico, será que dá para aproveitar a aula ao invés de bater papo? E você vai pro YouTube sendo chamado a atenção, olha que legal. Galera, olha só. Importante o seguinte, ó. Isso aqui, gente, essa constante da velocidade da luz, é basicamente o que a gente chama de barreira, né, da relatividade. Quando encontrar algum objeto ou alguma coisa na natureza, no universo em todo, que consiga mover-se mais rápido que a velocidade da luz,
a gente vai ter que criar uma nova teoria física, ok? Então a relatividade é válida até esse valor ser válido. Mas você deixa de existir? Ela deixa de ser usável? Não. Ela continua ainda sendo aplicável, só que para situações em que a velocidade da luz vai até esse ponto. Se a gente achar um objeto que se move mais rápido que isso, aí vai ter que ter uma nova teoria. Oi? Vai ligar a luz na hora que ela ligar. Vai. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Vamos lá, todo mundo pegou a ideia aqui? Sim ou não? Então, esse índice de refração é essa razão. Repara que o índice de refração não tem unidade de medida. Alguém sabe por quê? São as mesmas grandezas, né, na divisão. Então, as unidades de medida se cancelam. Show de bola? Sim ou não? Agora, olha só, galera. Isso aqui costuma aparecer em alguns exercícios, que é o seguinte, ó, índice de refração relativo. Que é a ideia do índice de refração relativo? É quando você compara o índice de refração de um meio com o outro. Então, por exemplo, aqui, ó, o exemplo que está para vocês é o índice de refração do A em relação ao B. Então, o A é um determinado meio e o B é outro meio. O que eu faço? Eu pego e faço a razão entre o índice de refração entre esses dois meios. E aí eu consigo saber o índice relativo. Lembra o seguinte, relativo está relacionado à relação. Eu estou relacionando um objeto com outro. Ou seja, um meio com outro. Aí você fala assim, mas se eu não souber os índices de refração desses corpos, desses meios, né? O que eu faço? Eu posso abrir a expressão. Repara o seguinte, ó. Ele usa a fórmula que a gente viu aqui em cima para o índice de refração do meio A, depois usa para o índice de refração do meio B. E aí, manipulando a expressão matematicamente, ele cancela a velocidade da luz e aí ele encontra que uma maneira de você calcular o índice relativo é você fazer a razão entre as velocidades. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então é uma maneira de calcular o índice de refração relativo. Galera, eu vou pausar que isso aqui vocês precisam obrigatoriamente ter registrado, tá?